Bom dia, crianças, tudo bem? Começamos mais um domingo agora de aula de escola dominical. Nós vamos aprender sobre o 10º mandamento. Nem acredito que está chegando no final, dessa série de estudos. 10º mandamento. Vamos orar para começar a nossa aula, então? E aí a gente começa. Feche os seus olhinhos para a gente falar com Deus. Querido Senhor, nós te louvamos por mais essa aula, por esse domingo. Te louvamos porque podemos te adorar, podemos já voltar à tua casa, ter comunhão com os nossos irmãos. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, nas nossas famílias, na nossa casa. Te agradecemos pela tua palavra aberta e pelo ensino que vamos receber. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois o 10º mandamento, vamos lá, está em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, deixa eu deixar esse aqui marcadinho, que a gente vai falar daqui a pouco sobre outro versículo. Êxodo, capítulo 20, eu vou ler para vocês, o versículo 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha só, esse é um mandamento um pouco mais detalhado. Ele fala para não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do próximo, o servo ou a serva do próximo e os bens, os animais, os bens daquele próximo. Então, o que é cobiçar? Olha, cobiçar é desejar algo que pertence a outra pessoa. É simples, não é? Vamos repetir? Cobiçar é desejar algo que pertence a outra pessoa. Cobiçar não é desejar outra coisa. Percebe a diferença? A gente pode desejar algumas coisas, a gente pode levar em oração coisas que a gente deseja. Senhor, eu gostaria muito de fazer uma boa prova na escola, por exemplo. Mas cobiçar é desejar algo que o outro tem. Então, é olhar para a nota da prova da amiga ou do amigo na escola e falar: ai, queria ter tirado aquela nota. Ai, olha só como ela é inteligente, eu queria ser igual a ela. Ai, entende a diferença? Esse é o erro, esse é o pecado. É você desejar algo que pertence a outra pessoa. Então, por isso a Bíblia também é bem específica. Não desejar ou cobiçar a casa, os servos, os bois, os servos, a família, a esposa do próximo, certo? Deus dá a cada um aquilo que foi da sua perfeita vontade, da sua perfeita providência, dar a nós. E a gente precisa aprender a viver contentes com o que a gente tem, com o que Deus nos dá. Então vamos lá, por que é pecado cobiçar? Eu separei algumas coisas. Primeiro, porque Deus dá segundo a sua vontade. Se a gente deseja sempre o que o outro tem, ai, olha só aquele tênis legal que fulaninho comprou. Ai, olha só, ele tem cadernos e lápis novos e eu não tenho. Porque meu pai e minha mãe não podem me dar. Puxa vida, queria tanto se eu tivesse. Quando a gente deseja coisas que o outro tem, nós não estamos confiando na perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E nós não confiamos na bondade de Deus para nós. E a gente para de desfrutar, de aproveitar aquelas coisas que Deus nos dá para nosso deleite mesmo, para nosso bem-estar. Deus tem nos dado muitas coisas, não é verdade? Olha para sua família. Olha quantas famílias hoje, quantos amiguinhos de vocês não têm o papai por perto, a mamãe por perto, ou às vezes os avós, e Deus tem dado um papai, uma mamãe, um ensino para vocês. Isso é maravilhoso. Então, se aprender a estar contente. Também, olha, a cobiça é como a idolatria.
Porque se a gente quer ter o que o outro tem e a gente não confia na vontade de Deus pra gente, é como a gente desejar fazer sempre a nossa própria vontade. E quando a gente deseja fazer sempre a nossa própria vontade, a gente acaba se colocando no lugar de Deus, no nosso próprio coração. E isso é errado, isso é pecado. A gente diz assim, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu gostaria de ter aquilo porque eu sei que eu preciso daquilo. Mas se Deus não te deu aquilo, aquele objeto ou aquela coisa, é porque você não precisa, entende? Então, a gente precisa confiar que Deus é o Senhor da nossa vida e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a cobiça é como a idolatria, a gente se coloca no lugar de Deus. A outra coisa, a cobiça leva a outros pecados. Eu vou citar alguns pecados. Então, cobiçar é desejar algo que pertence a outra pessoa. É pecado em si mesmo. E olha que pecado perigoso esse, porque ele começa, na nossa mente, lá dentro dos nossos pensamentos. Você olha, olha só que calça jeans legal que aquele meu coleguinha tem. Ou mesmo entre irmãos. Mamãe, por que você deu isso para minha irmã e não deu para mim? Porque não era para ter sido dado a você. Entende isso? Então, assim, começa lá no nosso íntimo pensamento. E desde esse início do pensamento, se você está desejando algo, mesmo sem falar alguma coisa, ou sem, de fato, agir de alguma forma, você está pecando. E esse é o perigo desse pecado, né? E por isso a gente tem que estar atento a esse mandamento. Começa lá no nosso coração. E a que outros pecados a cobiça leva? Por exemplo, a inveja. A cobiça leva a inveja. A invejar é exatamente você desejar o que o outro tem. É você, às vezes, fazer pouco caso do que a pessoa tem só porque você mesmo não tem. A cobiça pode levar a maledicência. Maledicência também pode ser o 9º mandamento que nós vimos na outra semana. Dizer falso testemunho. Começar a falar coisas mais a respeito de outra pessoa. Só porque você não tem o que ela tem. A